Aquilo que nós não entendemos muitas vezes é preparação, é treinamento. Aquilo que nós achamos tão difícil é treinamento, é preparação. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Como passou de feriado? Está com um cara que dormiu a tarde inteira. Tempinho gostoso, chuvoso. Teve não? Não. Quem trabalhou hoje, gente? Deixa eu ver. Que povo trabalhador. Muito bom. É assim mesmo. Nós também, desde as primeiras horas aí, já estamos, igreja aberta, de pé, já começamos cedo na nossa live, de manhã, culto aqui às 9, às 15, estamos aqui, graças a Deus por isso. Vamos lá, cansados, mas não frustrados. Diga comigo, cansados, mas jamais frustrados. Esse é o ponto. Sempre pode estar cansado, pode ter o desgaste aí, mas não frustrados. Isso é que importa. Vamos lá. Eu quero fazer uma leitura, são várias leituras que eu vou fazer, mas eu quero voltar numa leitura que está em Jeremias 29, que é uma referência incrível, poderosíssima, e depois vou para um outro ponto aqui, importante para nós. Jeremias 29 diz assim: esta é a carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos que ainda restavam dos anciãos entre os exilados, aos sacerdotes e os profetas e todos os exilados que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia, entre eles o rei Joaquim, a rainha mãe, os líderes do governo e todos os operários especializados e artesãos. Esta é a mensagem, diga comigo, do Senhor dos Exércitos, de anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia. Vamos lá em voz alta, diga comigo: construam casas e se estabeleçam aí. Diga comigo: plantem jardins ou pomares, e comam o que a terra, que cresce na terra. Diga comigo: casem-se, tenham filhos, incentive seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês, essa é a parte que eu quero, diga comigo, para que vocês progridam, diga, e se multipliquem nessa terra. Agora, bem forte, essa última frase, 1, 2, 3 e não desperdicem a vida. Mais uma vez, diga comigo, e não desperdicem. Por que isso? Eu poderia parar aqui e seguir aqui, já começar a pregar aqui. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos tirar muitas lições dessa mensagem de hoje. Muitos ensinamentos que nos direciona de uma forma incrível. A leitura que eu fiz com vocês até agora mostra o profeta Jeremias, movido por Deus, pelo Espírito Santo, mandando uma carta ao povo que está na Babilônia, como exilados na Babilônia, como prisioneiros na Babilônia. E tem uma coisa incrível aqui. Imagine, você está numa terra estranha, você está como um exilado, como um estrangeiro. Não é a sua terra, não é a sua pátria, não é o lugar que você gostaria de estar. E de repente vem uma direção como esta.
uma direção profunda demais. Construam casas e se estabeleçam aí, plantem jardins e comam do que cresce na terra, casem-se e tenham filhos, incentivem seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês progridam, se multipliquem nessa terra, diga comigo, e não desperdice a vida. Quer dizer, você não está onde você gostaria de estar, mas não desperdice a vida. Você não está onde você gostaria de estar, mas não jogue vida fora. Porque essa é a realidade de muitas pessoas. Eu não estou onde eu gostaria de estar, então minha vida parou. Eu não estou vivendo o que eu gostaria de estar, então minha vida parou. Não tem mais projeto, não tem mais sonhos. Vocês não estão onde vocês gostariam de estar, mas continue, plante, construa, case, incentive seus filhos a casar, plante vinhas, comam do fruto que vocês estão plantando, para que vocês progridam, se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Diga comigo mais uma vez, não desperdicem a vida. Por quê? Porque tudo que nós estamos fazendo, nós nunca podemos nos esquecer que tudo Deus faz com um propósito, e o propósito, diga comigo, a bênção tem o quê? Um propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. A bênção é com propósito. E o propósito da bênção. A bênção com propósito e o propósito da? A bênção com propósito e o propósito da? Então eu nunca sei o que Deus está fazendo, nunca sei o que Deus está trabalhando, eu não sei para o que Deus está me preparando, e nós vamos falar muito sobre isso hoje. Estabeleçam-se aí, trabalhem para o bem-estar do país, orem pela prosperidade da Babilônia. Se ela estiver bem, vocês estarão bem. Se eu mudar essa tradução, olhe pela, e eu vou ler já para vocês, orem pela prosperidade da cidade que você está. Hoje eu estava me lembrando que há pouco tempo eu virei para uma pessoa e falei assim para ela, falei, sabe quando você vai prosperar nessa cidade? Nunca. Você só sabe reclamar dela? Você só fala mal dela? Como é que uma pessoa vai prosperar num lugar que ele só reclama, fala mal? Nunca. Porque a cidade é quente? Porque a cidade é boa? Porque eu não sei, esquece. Eu falei, na mesma cidade que você está reclamando, tem gente vencendo. É ou não é? Sim, acredite ou não, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Não deixe que os supostos pregadores ou especialistas que estão em toda parte os enganem com suas mentiras. Não preste atenção nas lorotas que eles inventam para vocês. Eles são apenas mentirosos que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei, podem acreditar, é o decreto do Eterno. Diga comigo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês um futuro pelo qual anseiam. Gente, como é difícil você acreditar num futuro que você anseia quando você não está no lugar ou vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo. É verdade ou não é? Sim ou não? Como é difícil acreditar, por isso nós somos movidos por fé e temos que alimentar a fé e nos envolver com o mundo da fé cada vez mais. Porque tudo conspira contra a fé. Tudo conspira contra a fé. As circunstâncias conspiram contra a fé. Situações conspiram contra a fé. Para que a gente se torne pessoas agindo de forma natural. E agindo de forma natural já deu errado. Não tem como. Quando vocês me clamarem, quando orarem a mim, eu os ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscar de todo o coração, diga comigo, quando me buscar de todo o coração, diga, e em primeiro lugar, de todo o coração e em? De todo o coração e em? Dou a vocês a certeza que não vão se decepcionar. Porque muita gente está decepcionada.
Porque Deus não é o primeiro lugar. Ele não é a primeira alternativa. Ele é a última. Ele é o último recurso. E esse é um ponto que nós precisamos trabalhar muito forte dentro de nós, porque eu sempre digo uma coisa: quando você estuda a Bíblia, você descobre 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, a que nunca pisou na terra prometida, nunca chegou lá, fracassou antes. Segundo tipo de pessoa, as que pisaram na terra prometida, tomaram pó, fracassou dentro da terra prometida. E o terceiro tipo de pessoa, que não fracassaram. Então quer dizer que tem pessoas que nunca nem chegaram na bênção? Sim. Fracassaram antes. Teve pessoas que já chegou, bispo, pisou na terra prometida, conquistou a terra prometida e fracassou? Sim. Sim. Depois de chegar lá, fracassaram. Se distraíram. Deus já não estava em primeiro lugar. E existem as pessoas que nunca fracassaram. Aí é uma escolha. Aonde eu vou, né? Quem eu serei? Os que nunca vão chegar lá, os que chegam, mas não se estabelece, ou aqueles que chegam e se estabelecem, que não fracassam. Esse é o decreto do Eterno. Vou reverter a sorte de vocês. Vou trazê-los de volta de todos os países pelos quais os espalhei. É o decreto do Eterno. Vou trazê-los de volta para casa, para o lugar de onde os despachei como exilados. Tenha certeza disso. Na NTLH diz assim, ó: construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas. Diga comigo, plantem árvores frutíferas. Comam as suas frutas, casem, se tenha filhos, e os filhos, seus filhos casem, e também tenham filhos, vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde o mandei, como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês estarão bem. Ore pela cidade, ore pelo lugar que você trabalha, ore pelo lugar que você está, porque se esse lugar estiver bem, você vai estar bem. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Diga comigo: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Agora, preste atenção, viro a página aqui, e eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos ler a partir de então, e que eu vou ler pouco e vou falar muito. Esther 4, versículo 14, diz assim, ó: porque se de todo te calares, vamos lá, diga comigo, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe, diga comigo, para tal tempo, como este, chegaste a este reino. Diga comigo, para este tempo. Gente, que tempo nós estamos? É o nosso. É para esse tempo, para esse momento. Leia aqui comigo, propósito da... Nós sempre falamos, continuamente Deus tem falado conosco sobre tempo. Buscar a visão e a revelação de uma tribo chamada a tribo de Sacar, que sabia discernir os tempos. Que tempo estamos? O que fazer nesse tempo? Que atitude tomar nesse tempo? Qual a decisão tomar nesse tempo? Quais passos dar nesse tempo? Não existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Quando é o tempo de plantar, eu preciso fazer o quê? Quando é tempo de colher, eu preciso fazer o quê? Então, parece uma coisa assim, não.
É muito simples a gente falar sobre isso. Qual é o tempo do plantio para vocês lá, Marcelo? Tem que ser esse tempo. Passou desse tempo, já fracassou. Fevereiro, abril. Esse é o tempo de plantar. O melhor tempo para plantar. Às vezes a gente pensa assim, né? A gente diz assim, não, qualquer tempo é tempo. Não, tem um tempo certo. Tem um momento certo. Tem um momento dos plantios certos. Tem um momento da semeadura certa. E aí nós plantamos, ele deve estar feliz hoje, porque hoje está chovendo. Porque Deus precisa mandar chuva. Deus precisa mandar chuva e precisa mandar na medida certa, para que o plantio que eu fiz, diga comigo, os céus abençoam a terra. Você já prestou atenção que se os céus não abençoar a terra perece? Tudo na terra perece. A terra depende 100% dos céus. E o que as pessoas não entenderam é que a terra depende 100% dos céus. E quem está na terra somos nós. Então, existe um tempo e eu preciso estar preparado para o tempo que eu estou. Tem muita gente hoje arrependida por deixar o tempo passar. Essa leitura que nós fizemos é uma palavra que foi dirigida a Esther, que era uma menina órfã, pobre, criada pelo primo mais velho, por Mardoqueu, exilada na Babilônia, agora na Pérsia como uma exilada na Pérsia, que a única perspectiva de um futuro dessa menina era um milagre de Deus, ou um bom casamento. Mas um bom casamento era um problema, porque ela era órfã. E para fazer um bom casamento, você sabe que no passado o pai pagava o dote. Então, tem uma série de circunstâncias. Ela precisava de algo especial. Precisava de algo, um mover dos céus. E aí, estou resumindo a história, porque eu não vou me prender à história. Você já ouviu falar? Se não ouviu falar, eu faço um resumo rápido. A rainha da Pérsia, o rei a convida para se apresentar numa festa que ele tinha dado, na expectativa de mostrar a sua bela rainha, e de repente ela se recusou a ir, e ela não apareceu, rejeitou, e aí os conselheiros se reuniram, o senhor não pode deixar desse jeito, se o senhor permitir que isso aconteça, todas as mulheres do reino vai começar a fazer a mesma coisa, e vai virar uma confusão no reino, então agora deu uma ordem, tira ela, e tiraram a rainha Vasti. Imediatamente disseram, vamos reunir moças bonitas, puras, virgens, de toda a nação, e vamos fazer um concurso, vamos fazer um processo de seleção, e vamos escolher essa mulher. Já tinha um agir de Deus aqui. E aí, nós vemos algo incrível acontecendo. Mas o ponto que eu quero, que é o interessante para mim, para essa reunião, hoje, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Então hoje é segunda-feira, mas a mensagem que eu vou dar hoje é bem focada para segunda-feira, mas não é só segunda-feira. Esther 2, quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sobre os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Diga comigo, em voz alta, diga comigo, a moça o agradou. Diga aí, ele a favoreceu. Diga essa palavra, ele a favoreceu. Diga, ele a favoreceu. Quer dizer, quando temos o favor de Deus, teremos o favor dos homens. Começa aqui o primeiro derramamento de favor. Por que esse homem olhou para ela? Por que esse homem se simpatizou com ela? Por que ele olhou e gostou dela? Já viu já ouviu, quantos testemunhos nós já ouvimos pessoas dizer assim, eu não sei por quê, mas eu me simpatizei com você. Eu não sei por quê, mas eu quero fazer negócio com você. Eu não sei por quê, mas você é a pessoa que eu quero junto comigo. Eu não sei por quê. Eu não sei porquê, mas é você que eu encontrei, que eu vi nas redes sociais. Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa em você que me atraiu. Está entendendo? Sim ou não?
A moça agradou a ele, ele a favoreceu e logo lhe providenciou tratamento de beleza, comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Quer dizer, ela não estava lá, mas você vê que, 7 moças só para auxiliá-la. Já começa um processo, um favorecimento, já começa a trabalhar o nível que Deus estava preparando para colocá-la. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-la. Diariamente ela caminhava de um lado para o outro, ele caminhava de um lado para o outro, para perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia, diga comigo em voz alta, completar 12 meses de tratamento de beleza. 12 meses, tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses de óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse. Diga comigo, a moça recebia tudo o que quisesse. Levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava com outra parte do harém. Para outra parte do harém, que ficava sobre os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, o oficial responsável pelo harém, diga comigo a palavra, sugeriu. Estou te contando história não, tá? Grave bem e fique atento. Porque o ponto está nos detalhes. Toda vez que eu estudo a Bíblia, eu procuro detalhes. Porque os detalhes é que falam. Parece que eu estou te contando uma história. Eu não estou te contando uma história. Existe um rei, não existe? O rei dos reis, não tem? Existem pessoas, instrumentos como o Hegai, que são as figuras que Deus coloca como o Espírito Santo na vida da gente para dar as direções certas, para dar os direcionamentos, para nos favorecer, para nos sugerir. A Bíblia diz, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, você escolhe. Bispo, bênção é escolha, maldição é escolha? É escolha. Ponto. Ah, mas quem em sã consciência vai escolher maldição? Não é em sã consciência, é pelas escolhas mesmo. Tem atitudes que pessoas escolhem tomar na vida que são verdadeiras tragédias, que é uma maldição na vida da própria pessoa. Então, quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, a residência real, no 10º mês, o mês de Tibete, no 7º ano do seu reinado. Ora, diga comigo, o rei gostou de Esther, gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Favor puro, favor puro. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, diga comigo, o banquete de Esther. Para todos os seus nobres e oficiais, proclamou um feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real.
É esse ponto que eu quero que você preste atenção, que a gente não percebe o trabalhar de Deus nas coisas. A preparação, o treinamento, diga essa palavra, treinamento. Tinha um treinamento de 12 meses. Um treinamento. Imagine uma moça simples, órfã, sem muita cultura, sem muita educação, sem muitos requintes, bons modos. Essa moça começa a ser treinada para ocupar a posição que Deus tinha para ela. Diga comigo, treinado para ocupar o lugar que Deus tinha para ela. Tinha um propósito na bênção. Agora, nenhum tipo de treinamento é bom, é gostoso. Vamos colocar essa frase. Você viu que tinha todo um tratamento especial. Mergulhar no óleo de mirra, vestia o que queria ou vestia o que era necessário, o que os protocolos exigiam? O que você acha? Comia o que queria ou comia o que a liturgia do cargo exigia? Está prestando atenção ou não? Ele ia fazer parte da realeza. A igreja está sendo preparada como noiva para o noivo. A igreja está sendo treinada e preparada para ser colocada em uma posição de honra. Aquilo que nós não entendemos muitas vezes é preparação, é treinamento. Aquilo que nós achamos tão difícil é treinamento, é preparação. Nós estamos sendo treinados, nós somos parte da família real. Eu não quero, então seja da plebe. E não reclame disso. Porque, imagine você, preste atenção numa coisa importante. Você já prestou atenção? Cada lugar tem protocolos. Se você está sendo preparado para uma posição de honra, para ocupar uma posição de honra elevado, você não vai chegar lá de qualquer maneira. Você não vai chegar lá de qualquer maneira. Eu não quero passar pelo treinamento, ninguém quer, mas todo mundo quer uma vida extraordinária. Quer ou não quer? Só que o treinamento exige disciplina, exige foco, submissão, obediência. Para a gente chegar lá, bispo, é demais. Não é não. A nossa geração, essa geração aqui, teve a oportunidade de ver agora 2 moças entrando, fazendo parte da família real da Inglaterra. Já viu os protocolos para elas? Já viu que existe um compromisso assumido de algo que elas podem e que não podem, fazendo parte, a partir do momento que elas escolheram fazer parte da família real? Sim ou não? Elas não são qualquer um. Agora, primeiro ponto, quando chegou a vez de Esther, ela se destacou não apenas por sua beleza, mas por sua atitude. Ela não pediu nada além do que Hegai recomendou, demonstrando sabedoria. Você viu que ele sugeriu: olha, essa é a direção que eu te dou. Quer ser aprovada? Essa é a direção que eu te dou. Vá assim. Ela ouviu? Ela acatou? Porque aquele homem estava sendo preparado
estava preparando ela para ocupar a posição de rainha. O texto diz, toda essa preparação tinha um propósito. E todo propósito tem uma função. Não era simplesmente para ela ocupar a posição de rainha. Deus tinha algo através dela. Hoje eu estava falando hoje pela manhã, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Leia ali, por favor. Você já parou para perguntar? A partir do cristianismo, Cristo é o primeiro modelo de perseguição. Ele foi perseguido de forma tão brutal, que tentaram matá-lo, exterminá-lo, não é verdade? Sim ou não? A partir de Cristo nasceu os cristãos. Não existe nada nessa terra que foi mais perseguido do que o cristianismo. O cristianismo é a religião mais perseguida. E o cristianismo é a religião que mais cresce. Essa história de islamismo cresce mais do que o cristianismo é mentira. Está longe de ser. Está muito longe de ser. Não existe nada que cresça mais do que o cristianismo. Não existe nada que avance mais do que o cristianismo. Aí eu faço uma pergunta a você. Por que não puderam parar o cristianismo? Por que a igreja continua crescendo? Por que a igreja cresce? Por que nós chegamos aqui hoje, nós estamos em 2026 e ela está em franca expansão? Porque nada, nem ninguém pode parar os propósitos de Deus. Nada, nem ninguém podem parar os propósitos. A Bíblia diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E aonde o Senhor quer chegar com isso? O quanto o cristianismo cresce, e ele cresce por quê? Porque o povo no cristianismo cresce. Nós nunca vivemos uma geração de um povo tão próspero dentro do cristianismo como nós vivemos nos dias atuais. Isso é promessa. No mundo, o cristianismo está em franca expansão. No mundo. Agora, vem cá, como é que pode algo crescer tanto e prosperar tanto, sendo que esse algo, ele não tem nenhum tipo de ajuda, de nenhum tipo de governo? Não é um milagre isso? Não, isso aqui não é a igreja católica que recebe terreno, que recebe doações, que recebe ajuda. Não, o cristianismo, esse lado dos protestantes não recebem nada de ninguém, a não ser os fiéis. Só que ele cresce, ele avança, ele prospera. E aonde está o mistério do que Deus derrama na vida dos seus? Por que Deus estava levantando Esther? Porque Esther seria o instrumento para jogar por terra um propósito de extermínio de todo o povo judeu na Pérsia. Era um projeto, havia um propósito de um homem chamado Ramã para exterminar todo o povo, e ela estava lá. Por isso, a frase que você diz aqui no versículo 12: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Diga comigo, quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então
Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não coma nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, como vocês. Depois disso irei a vocês, ainda que seja contra a lei. Diga comigo: se eu tiver que morrer, morrerei. Ela entendeu o propósito. Tu tem um propósito. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, não adianta, você vai enfrentar luta, você vai enfrentar perseguição, você vai enfrentar situações, mas ninguém pode parar. Ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Agora, tem 2 coisas aqui que nós precisamos. Primeiro ponto, eu disse, né? Poucos estão dispostos a passar pelo processo de tratamento, treinamento necessário para se portar ou portar-se como alguém da realeza. Nós somos da realeza. Diga assim: eu faço parte da realeza. Se sois de Cristo, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós nos intitulamos como filho do rei? Sim ou não? Então eu faço parte da realeza. E a realeza, ela tem protocolos. Ela tem uma postura. Poucos estão dispostos a passar por isso. Poucos estão dispostos a passar pelo treinamento necessário para se portar-se como alguém da realeza. E aí, Deus trabalha, Ele nos prepara para nos colocar numa alta posição. Agora, os regais, que era aquele que foi colocado como responsável, está aí, a figura do Espírito Santo está aí falando conosco. Está aí nos direcionando. Está aí nos separando para passar por esse tratamento. Porque nós, como noiva, nós estamos sendo treinados, preparados. E se você não entender isso, é quando você age de qualquer maneira, como se fosse qualquer um, qualquer comportamento. Eu vou fazer do jeito que eu quero, da minha maneira. Qualquer mulher aqui podia fazer do jeito que queria. Mas tinha um direcionamento para ocupar aquela posição. Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção, olha aqui para mim. Eu sou obrigado a estar aqui? Sou obrigado a estar aqui? Não. Mas para estar aqui, tem a liturgia do meu cargo. Eu não posso me portar de qualquer maneira. Concorda comigo? Sim ou não? Eu não posso me portar de qualquer maneira. Porque o meu cargo tem uma liturgia. A minha função exige, tem protocolos. Eu não posso fazer uma série de coisas que uma série de pessoas têm liberdade para fazer. Eu não sou obrigado a estar aqui, mas para estar aqui, eu tenho uma postura, eu tenho protocolos, tenho a liturgia que o cargo exige. Eu não estou disposto, tem muitos que já pararam. O que você precisa entender, que a posição que Deus tem para mim, para você, para cada um de nós, tem protocolos, tem treinamento. Nós somos treinados por Deus, porque a nossa posição é elevada, é de muita honra. O que Deus tem conosco, talvez nós nem tenhamos dimensão. Será que quantas vezes será que Esther perguntou assim, mas por que eu? Tinha tanta gente para ser escolhido, mas por que eu? Por que tanto favor comigo? Eu vou te falar que eu não acredito que ela era mais bonita, não. Mas tinha algo nela. Até porque quem conhece as mulheres judias, elas não são as mais bonitas. Os rapazes são extremamente bonitos, mas as moças judias
É raro quando você encontra uma que você fala assim, linda. Então, com certeza, tinha muitas moças bonitas. Será que em algum momento ela não pensou assim, por que eu estou sendo favorecida? Por que tanto favor sobre a minha vida? E ela descobriu lá na frente, nessa leitura que você fez comigo, que tinha um propósito. Deus não trabalha sem propósito. Se você nunca leu Provérbios 16, leia ele agora. Porque tudo que Deus faz é com propósito. Você vai ler o 1, o 2 e o 3. Leia o 4 só na metade. Você vai ler e chegar à conclusão, tudo que Deus faz é com propósito. Se eu quero ocupar a posição, eu preciso ouvir o que Hegai está falando, o que o Espírito Santo está me direcionando. Eu preciso estar disposto a passar os treinamentos. Porque para chegar nessa posição, vai exigir que eu tenha isso. Tudo que Deus faz não é exclusivamente para nós. As bênçãos que recebemos, ela contribui para abençoar o reino, para abençoar pessoas, os dons, os talentos, as curas, os milagres. Tudo que Deus faz não se trata simplesmente de nós. Lembra que o texto diz que Davi, quando Deus foi confirmando cada vitória de Davi, ele entendeu que Deus estava confirmando o seu reino por amor a Israel. Por amor a Israel. Está lendo Provérbios aí? Está lendo? Que Bíblia é a sua? King James. Lê só o 3 para mim e lê só a metade. Não, pode ler o 4 também, que eu já dou um sermão no 4. Consagra ao Senhor todas as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Próximo. Deus criou tudo que existe com propósito definido. Olha que gostoso agora, depois dessa vírgula aí, o que está aí? Até os ímpios ele criou para o dia do castigo. Você que escolhe, meu filho. Até isso já está determinado. Agora eu vou ser ímpio, eu vou ser justo, eu vou ser tolo. Tem uma tradução que diz, até o tolo para o dia do castigo. Até isso, tudo tem um propósito. Mas fazer parte desse último propósito aí não vale a pena, né? Coloque isso no teu espírito. O que Deus está fazendo na sua vida, para onde Ele está te levando, o treinamento que você está passando, a preparação para ocupar a lugar especial que Deus tem para você, tem um propósito. E quando você chegar lá, e quem já tem chegado lá, a palavra para você é, quem sabe não foi para este momento que Deus te colocou aonde você está? Que momento? Quem sabe? Porque foi isso que Esther, e quando ela ouviu de Mardoqueu essa frase, caiu a ficha dela. Ela falou, não, entra em jejum, eu vou entrar em jejum, entra todo mundo em jejum comigo, eu vou entrar em jejum junto com as minhas servas, 3 dias de jejum, e eu vou contra a lei mesmo, eu vou contra a lei, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou cumprir com o meu propósito. Por isso existe o Yom Kippur, hoje, que é o dia, a comemoração do dia do livramento. Eles comemoram isso até hoje. E quem foi o instrumento? Esther. Aí, Esther se tornou rainha, toda a riqueza, porque tudo na Bíblia
Tem propósito. A riqueza de Ramã, que era um homem extremamente rico, foi tirada e dada a Ester. A posição de Ramã foi dada a Mardoqueu. Deus faz transferência de riqueza. Primeiro começa a transferência quando Deus tirou uma rainha ímpia para colocar a justa. Está entendendo ou não? Já começou a mudança de posição. Ele tirou uma rainha ímpia para colocar uma justa. Depois tira a riqueza de um ímpio e transfere para o justo. Que é o que eu sempre digo, tem muita riqueza por aí, só está nas mãos erradas. É verdade ou não é? Tem muito dinheiro por aí, eles só estão nas mãos erradas, usando para o erro. Porque não vim para as mãos do justo? Agora o justo tem que mostrar que veio. Eu entendi o propósito, Senhor. Eis-me aqui. Vou usar meus dons, meus talentos, minhas habilidades, vou usar para o propósito. Se nós chegamos até aqui, se o cristianismo chegou aqui, porque quantos passaram antes de nós por aqui? E foram comprometidos com o reino? Isso aqui não chegou aqui de graça. Ou chegou? Não, quantos foram altamente comprometidos? É verdade ou não é? Você não abre igreja do nada. Você não abre igreja com recurso do governo. Tudo em igreja é caro, sabia? Qualquer coisa em igreja, mais ou menos é caro. Eu preciso comprar uma mesa de som para a igreja. Sabe quanto custa essa mesa de som? A nossa já queimou vários canais. Sabe quanto custa essa mesa de som? 180 mil. Parece brincadeira, né? Tudo em igreja é caro. Você pega um microfone desse aqui, ó. Quanto custou esse microfone aqui? Quanto? Quanto? Vou falar baixo para ninguém escutar. Escutou ou não? Sim ou não? Escutou não? 20 mil. Um microfone desse aqui, ó. Se cair no chão, já foi. Ele não aguenta um tombo. Porque ele é tão sensível que pode prestar atenção que eu estou ouvindo no altar e eu falo assim, que ele não pode apanhar. Não, você está falando assim, não, bispo, mas precisa de tudo isso? Não, isso é básico, tá? Não é do top da galáxia, não. Então, aí você olha quantas coisas, o quanto a igreja, de um modo geral, não estou falando da nossa não, estou falando de um modo geral, graças a quem? O que Deus tem derramado sobre a vida dos fiéis em todo o tempo. É como Deus tem levantado pessoas em todo o tempo. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Outros passaram antes de nós. Hoje é o nosso tempo, é a nossa geração. Que nós estamos construindo o futuro. Estamos pavimentando o caminho para o futuro, para os nossos. Amém, pessoal? E o que nós estamos construindo hoje, amanhã você nem está aqui, mas você fez parte de algo extraordinário que você deixou para os seus filhos, para os seus netos, para a próxima geração. Isso é valioso. Isso é incrível. Fique em pé, por gentileza. O que o Espírito Santo fala conosco nessa noite? Por meio dessa mensagem, bênçãos, promoções, honras, posições que recebemos de Deus, são para cumprir com o propósito. Pega o teu propósito no seu coração, segura aí no seu coração. E antes de fazer a oração, eu quero que você feche os seus olhos. Está disposto a passar pelo treinamento? Sim ou não? O treinamento, querido, é te preparando, porque a posição que Deus tem para você exige, tem protocolos. Você é da realeza. Você não foi chamado para ser qualquer um. Você é da realeza. Você foi chamado para a nobreza. Você foi chamado para ocupar uma posição especial.
O Espírito Santo está nos trabalhando, nos lapidando, nos treinando, nos ensinando bons modos. Está nos mergulhando na mirra. Para purificar, para tirar o odor. Para exalar perfume. Sabedoria, para saber se portar. Com certeza, Esther não sabia nem sentar numa mesa de forma, sabe, com educação, com requinte. Ela não foi do dia para a noite para a presença do rei. Vou repetir. Ela não foi do dia para a noite para a presença do rei. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ela não foi. Foi um treinamento. Foi uma preparação. 12 meses. Ela poderia já de cara dizer assim, não quero fazer parte disso não. Eu abro mão disso. Ou ela poderia ser uma rebelde e dizer assim, não, eu não quero me submeter, não quero comer o que vão me direcionar a comer, não quero vestir o que vão me direcionar a vestir, não quero passar por esse procedimento, por esse treinamento, não quero. Ela poderia. E quando ela foi orientada, ela seguiu as orientações, ela seguiu as boas direções. E quando chegou no momento, ela foi escolhida. Ela foi a escolhida. Quando o rei nos escolhe, acabou. Quando o rei nos escolhe, se Deus te escolheu, e se Ele te separou para ocupar algo especial que Ele tem com você, só diga a Ele, eis-me aqui. Talvez hoje você não entenda o processo. Talvez você não entenda hoje o treinamento. Talvez você diga, está difícil. Mas lá na frente você vai entender. Diga, hoje eu não entendo. Mas lá na frente eu vou entender. Porque a gente não entende, né? Às vezes a gente fala assim, por que isso? Para que isso? Lá na frente você vai entender que tudo tem um propósito. Só saiba que você não foi chamado para ser qualquer um. Você foi chamado para ser da realeza. Você foi chamado para ocupar algo especial, porque Deus tem algo especial através de você. Deus tem algo especial através de você. Deus vai fazer coisas através de você. Olha aqui para mim. Olha quanta gente tem. Eu estou lembrando de uma coisa aqui agora. Olha quanta gente tem que estar sensível ao trabalhar de Deus, aos propósitos de Deus. Deus responde a oração, não responde? Sim ou não? Deus tem um compromisso com aquele que ora. E eu me lembro de alguns anos, de alguém que estava aqui, e ele tinha uma dívida, na época considerada uma dívida impagável, e era no Banco do Brasil. Era no Banco do Brasil. Era uma dívida monstruosa para a época. Eu vou chutar hoje aqui, para a proporção dele, talvez seria uma dívida nos dias de hoje de mais de 5 milhões. Para o padrão dele era uma dívida monstruosa. E já correndo juro mensalmente.
E aí, olha que coisa incrível. Sai um cara lá da Bahia transferido para cá. Até me lembrei disso porque esses dias a mulher dele respondeu num comentário, num post que eu fiz. Eles saíram e foram transferidos para cá. Quando chegou aqui, como eles eram cristãos, aonde nós vamos congregar? Aonde nós vamos servir ao Senhor? Porque eles já serviu o Senhor na Bahia. E aí, pesquisando, o Espírito Santo direcionou ele para o Ministério Mudança de Vida. Eles vieram, se apaixonaram pela igreja e disseram: é aqui que nós vamos ficar. E eu até tenho um fato muito interessante que eu me lembro, que todas as vezes que ele preenchia o cheque do dízimo dele, ele sempre escrevia nas costas do dízimo dele: louvado seja o Senhor, quero te agradecer, porque é 90% mais do que eu preciso para viver. Eu me lembro disso, que ele sempre escrevia lá nas costas do dízimo dele. Mas aquele homem chegou aqui, e ele conheceu essa pessoa que estava endividada no Banco do Brasil, e ele era o gerente do Banco do Brasil. E ele, naquele momento, ele foi um instrumento. Quando a pessoa, ele soube da dívida do outro, ele foi um instrumento, e ele foi mobilizando, ele foi mexendo, ele foi negociando, ele foi para que aquela dívida, que era uma dívida impagável, para que ela caísse para um valor assim que era ridículo na época. Era ridículo. Ele foi um instrumento que Deus usou para favorecer aquele que estava aqui em oração, campanha, buscando o milagre, buscando sair daquela prisão. Era uma prisão que estava ali. Ele estava aprisionado. Ele trabalhava para o banco. Ele não fazia outra coisa senão pagar juros mais. E aquele cara veio, ele foi o instrumento, ele derrubou aquela dívida, pagou, fez uma negociação para aquele irmão que estava aqui. Ele terminou a dívida, o cara deu o testemunho, ele foi transferido, foi levado embora de volta. Deus fez essa transferência daquele homem naquele momento para favorecer. Eu não sei se tem outros favorecidos, possivelmente tivesse outros, mas aquele que estava aqui em oração pedindo a Deus por um livramento, por um milagre, tanto Deus respondendo a oração como usando uma Esther. Quem sabe não foi para esse propósito que você chegou aí? Quem sabe, é sempre a gente perguntar: Senhor, o que o Senhor tem comigo? O que é para eu fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção para mim, Senhor? Eis-me aqui. Eu quero cumprir com o teu propósito, Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero cumprir com o propósito. Mas o primeiro ponto aqui: passe pelo treinamento. Saiba que você não foi chamado para ser qualquer um. Você é da realeza. E tem protocolos. Tem protocolos. Tem a liturgia da posição. Cada posição exige. E não diga: eu não ligo para essas coisas. Não, liga sim, porque senão, você sabe, eu estou dando o exemplo meu. A minha posição exige, tem um protocolo. Cada um de vocês, você é um empresário, você tem o seu negócio, você sabe que tem protocolos a sua posição. Você não é qualquer um. Agora, principalmente quando nós somos representantes da família real, nós fazemos parte do reino, e se torna ainda mais sério para nós, né? Porque exige. Deixa o Espírito Santo te treinar. Feche os seus olhos e fale com o Espírito Santo.
Diga: eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. O que o Senhor tiver que fazer, eu quero passar por esse treinamento, eu quero passar pelos protocolos que a posição que o Senhor tem para mim exige. Se a posição que Deus tem para você exige, passe por ela. Passe por ela. E esteja atento àquilo que Deus vai fazer na sua vida e através de você. Nós somos honrados, promovidos, exaltados, curados, libertos, abençoados, ocupamos posições. E Deus nos capacita, nos dá ferramentas para cumprir com um propósito maior. Diga ao Espírito Santo: eu quero ouvir suas direções. Esther estava atenta e sensível aos direcionamentos que Hegai estava dando a ela. Seja sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele fala. Esteja sensível à voz do Espírito Santo, que Ele vai te dar as direções. E ao invés de dizer: isso é difícil de fazer, só diga a Ele: me dê graça para fazer. Me dê graça para fazer, e Ele vai te dar graça para fazer. Ele vai te dar graça. Ele está te preparando para isso. A posição que Deus tem para você, o governo que Deus tem para você, o propósito. E cada nível que você chegar, cada posição, saiba que cada posição tem uma responsabilidade. Cada nível exige você tem que estar atento ao que Deus quer fazer com você e através de você, através desse nível, através dessa posição, aonde Ele está te colocando. Quanto mais relevância, quanto mais autoridade, quanto mais notoriedade, quanto mais influência Ele te der, mais responsabilidade está sobre a tua vida. Quanto mais Deus aumenta a nossa influência, quanto mais Deus aumenta a nossa posição, quanto mais Ele eleva, mais responsabilidade há sobre nós. Ah, meu santo e poderoso Deus. Ô Espírito Santo, eis-nos aqui. Ô Espírito Santo, eis-nos aqui para passar pelo treinamento. Eis-nos aqui para ocupar a posição que o Senhor tem. Eis-nos aqui, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, a liturgia do cargo, a liturgia da posição, os protocolos, meu Deus, que cada nível exige, meu Pai. Assim como nós não comparecemos diante de uma autoridade de qualquer maneira, assim como você vai no fórum, ó meu Deus, quando o juiz entra, todo mundo fica de pé. Assim como você entra numa sala de audiência, meu Deus, você não pode entrar de qualquer maneira, vestido de qualquer forma. Não, meu Deus, tem protocolo, Senhor. Nós não podemos estar de qualquer maneira diante do Senhor. Uma coisa nova. Não, nós não entramos na tua presença de qualquer maneira. Jesus vai. Nós não agimos de qualquer maneira. Abençoe, Senhor. Prepare-nos para aquilo que o Senhor tem conosco. Prepare-nos para aquilo que o Senhor tem conosco, para a posição que o Senhor tem conosco. Prepare-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Jesus vai fazer. Ouça a voz do Espírito Santo. Uma coisa nova. Ouça a voz do Espírito Santo. O que eu tenho com você é grande e especial. Eu estou te preparando. Eu estou te preparando. Passe pelos treinamentos. Uma noite inteira. Bênçãos, promoções, honras, posições. Tem um propósito. Abençoe, Senhor. Abençoe. Abençoe, Senhor. Abençoe cada pessoa que aqui está. Ah, meu Deus, que nós possamos discernir o tempo que nós estamos. Que nós possamos discernir o tempo que nós estamos. Se é o tempo de plantar, é o tempo de plantar. Se é o tempo de treinamento, é o tempo de treinamento. Se é o tempo de colher, é o tempo de colher. Se é o tempo, meu Deus, de avançar, é o tempo de avançar.
Que nós possamos entender o tempo, Senhor, e fechar esse ano de forma especial. Eu quero declarar, meu Pai, que nós não venhamos levar o mesmo espírito, a mesma mentalidade, a mesma fé, o mesmo posicionamento, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, que nós não venhamos levar, meu Deus, para 2026, meu Deus, Senhor, os problemas, as situações, meu Deus, que temos carregado até então, mas que não pode mais nos acompanhar, que não vai entrar conosco em 2026, Senhor. Dê definições, dê respostas. Dê respostas à tua igreja. Dê respostas a cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, mudanças acontecendo. Eu quero declarar portas sendo abertas. Eu quero declarar, meu Deus, muitas pessoas estão chegando até aqui, esperando do Senhor respostas, esperando do Senhor mudanças, esperando do Senhor talvez um milagre. Nós somos prisioneiros da esperança. E a tua palavra diz que a restituição, ela é em dobro. Sabe o que significa isso? Que nós nunca perdemos com Deus. Que mesmo que pareça haver um atraso, que mesmo pareça que estamos sofrendo um prejuízo, a restituição é em dobro. E biblicamente, o mínimo de Deus é o dobro. O mínimo de Deus é o dobro. Ah, meu santo e poderoso Deus, como nós cremos, Senhor. Como nós cremos. Quando o Senhor estende o seu cetro para nós, quando o Senhor nos escolhe, acabou. Escolhidos estamos. O Senhor desmantela projetos, decretos contra nós. Honra, Senhor. Eu creio num tempo de vitória para a tua igreja. Eu creio num tempo de avanço para a tua igreja. Eu creio num tempo de progresso para o teu povo, Senhor. Nós cremos em coisas maiores. Em nome do Senhor Jesus. Nós cantamos pela fé, Senhor. Diga isso. O impossível vai. O impossível Deus irá fazer. Diga. O seu nome é Jeová Jireh. Tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. Eu vou cantar a ti. Nós cremos. Nós cantamos pela fé. O impossível Deus irá fazer. Vai, diga. O seu nome é Jeová Jireh. Tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. Eu vou seguindo. Eu vou subindo. E o meu Deus irá à frente, o caminho abrir. Eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo de adorar. Eu vou seguindo. Eu vou subindo. E o meu Deus irá à frente, o caminho abrir. Eu vou lutar, vou perseverar. Diga. Esse é o tempo de adorar. Então diga, eu vou cantar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. O impossível. O impossível Deus irá fazer. Seu nome é Jeová Jireh. Tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. Eu vou cantar antes de ver. O impossível. O impossível Deus irá fazer. Ele vai. Seu nome é Jeová Jireh. Tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. Eu vou cantar antes de ver. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio no impossível. Eu creio em mudanças radicais. Eu creio em grandes reviravoltas. Eu creio em grandes portas abertas.
Eu creio em grandes definições para ainda este ano, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu vou cantar antes de ver. Ah, o impossível. O impossível Deus irá fazer. Louvado seja Deus. O seu nome é Jeová Jireh. Tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. Eu vou cantar antes de ver. Isso. O impossível Deus irá fazer. Seu nome é. Seu nome é Jeová Jireh. Tudo é E possível. tudo é possível àquele. Feche seus que olhos, por gentileza, e abra os olhos da fé e veja para onde você está indo. Veja para onde Deus vai te levar. Veja onde Deus vai te colocar. Tudo que Deus vai fazer na sua vida. Veja o seu futuro. A esperança é a âncora da alma. Ela não deixa, ela não permite que você naufrague, que você seja arrastado pelas tempestades. A esperança nos faz enxergar o futuro. Enxergue o futuro poderoso que Deus tem para você. Bispo, eu sofri perdas. Bispo, eu sofri prejuízos. Grave isso. Volte à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. E hoje eu declaro: restituirei em dobro. Ah, o mínimo é o dobro. Diga, o mínimo é o dobro. Ah, com Deus é assim. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Diga comigo: o Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Confie nele. Confie nele. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro um tempo de restauração, de restituição. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que essa semana seja uma semana de boas novas, de notícias, de bênçãos para a tua vida, de definições, de respostas, de milagres, de portas abertas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que esses últimos dias do ano sejam extraordinários, gloriosos na tua vida. Eu declaro: você vai fechar esse ano com chave de ouro, você vai fechar esse ano abençoado, você vai fechar esse ano cantando, louvando, adorando, glorificando. Você vai fechar esse ano em ação de graças por todo o bem que Deus te fez, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu declaro o teu propósito respondido, materializado, mudanças acontecendo na tua vida ainda este ano, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.